Caminhada desbravador, desbravadora, tudo bem? Meu nome é Bruno e hoje vamos começar então o capítulo 6, né, do livro Nossa Herança. E aí a gente vê, né, uma visão mundial do que começou a acontecer então, né, do que começou a acontecer na igreja, né? Esse período aí então de 1874 a 1878, né? Nesse período então começou a ter alguns missionários além mar, né? Por exemplo, aqui temos John Nevis Andrews, né? Foi nomeado então o primeiro missionário além-mar a ser enviado à Suíça. O seu filho Charles, de 17 anos, e sua filha Mary partiram com ele. A esposa, né? Ela havia falecido então em 1872, né? Um pouquinho antes deles irem então para outro lugar, né? Pouco antes, então, Miguel Belina Tchaikovsky, um sacerdote católico convertido, havia retornado à Europa e persuadido a muitos a respeito da verdade do sábado, embora não houvesse recebido auxílio financeiro da igreja. Logo após a chegada de Andrews, uma missão europeia foi organizada e John Andrews então foi à Prússia e encontrou 46 guardadores do sábado, né? Interessante. E aí a gente vê, né, que esse trabalho então ele se difundiu na Europa, né? John Matterson levou a mensagem adventista à Escandinávia, né, lá em 1877. D.T. Burdell também foi comissionado a consolidar a obra na França, e o seu irmão também, né, Burdell, trabalhou na Itália, Alemanha, França, Suíça e Romênia. E Philip Heswing foi o primeiro a levar a verdade à Rússia. Ele não havia recebido educação formal e era gago, mas Deus tornou um excelente obreiro, né? E aí a gente vê também, né, o estabelecimento da obra na Grã-Bretanha, né? A Inglaterra foi um dos primeiros campos europeus a se abrir para a mensagem adventista. Em 1878, William Innes ali esteve, né? E em 16 semanas, 10 pessoas já estavam guardando o sábado. E ali também, né? John N. Langford chegou no final do ano e assumiu o trabalho. Logo então, o Strongbow Press, né? A casa publicadora, também chamada, mais conhecida para vocês, né? E o Newport College foram estabelecidos. E a Inglaterra converteu-se em um campo base, enviando missionários a outras terras. Esse foi o capítulo 6, né? E aí a gente vê, né, o capítulo 7 também, avanços e perdas significativas, né? E aí a gente começa com os avanços, né? O que a gente tem de avanço, né? Começamos ali, né, com a formação da sociedade de jovens, né? Então, a igreja viu que muitos jovens estavam interessados e ali, então, foi formado, então, né, o período ali de sociedade de jovens e comportagem também, né? George Kings sentiu-se impressionado a vender livros sobre Daniel, né, as revelações de Daniel e Apocalipse, né? E o plano foi muito bem sucedido e deste modo o trabalho da comportagem foi induzido. Então eles começaram então a divulgar os livros, as publicações e os estudos, e a partir dali, né, eles começaram também a vender, por eles se sentirem impulsionados a levar a mensagem e também acabar ganhando um dinheiro para melhorar a mensagem, né? Não era um dinheiro para se sustentar, né? Acabar se sustentando, mas sim para levar a mensagem adiante, tá? Que mais? Novos membros, né, se unem à igreja. O que aconteceu aí? Em 1883, 20 anos após a organização da Associação Geral, havia então 680 igrejas e 17.436 membros, né? Então, já tinha um grande montante de pessoas, né? E aí a gente vê também, né, o período ali que outros lugares foram inseridos, né, foram sendo abertos, né? Por exemplo, a África, né, foi o próximo continente a ouvir a mensagem dos 3 anjos. E a história dos começos da obra nessa vasta região é muito empolgante. Um livro interessante que narra os primórdios da obra do sul da África é Desert Trek and Jungle Trail, ou Atalho no Deserto e Trilha da Selva, de Virgil Robson, tá? Temos também na China, né, abertura na China, em 1888, um humilde membro leigo, Abraham LaRue, foi a Hong Kong como um comportor de sustento próprio. Ele visitou a China e preparou o caminho para a entrada dos primeiros missionários permanentes.
Edwin Wilbur e J.N. Anderson, que viriam então 14 anos depois. Então, teve esse período aí então de avanços significativos do evangelho por todo o mundo, né? E aí a gente tem também as perdas significativas, né? E o que aconteceu nesse período? Tiago White, né, um dos primeiros e fundadores, basicamente, da igreja, faleceu, né, em 1881, e sua morte, então, anunciou o fim da era dos pioneiros da América, né? John Andrews também, né, repousou, e Uriah Smith também repousou, né? E o que aconteceu também? Muita gente que era próxima, que estava pregando o evangelho, né? Até o livro ele coloca o seguinte, né? Algumas estrelas brilhantes desaparecem, né? Por exemplo, olha só o que aconteceu com Ken Wright, né? Ele deixou a igreja, ele havia sido líder e pastor, mas começou a se opor à denominação e ao trabalho, então, da Ellen Goldwhite, e morreu como um homem fracassado. E o outro, né? O Dr. Kellogg, né? Sobrenome aí bem conhecido, provavelmente você sabe esse Kellogg, né? Ele era superintendente médico do sanatório de Battle Creek e também rompeu com a organização. Ele também rejeitou os conselhos de Ellen White, né? E recebeu advertência para não misturar ideias panteístas pagãs com a religião de Cristo. Juntamente com alguns associados, ele tirou o sanatório de Battle Creek do controle da organização. E por fim, né, no capítulo 7 aí, a gente vê também incêndios destruindo algumas instituições, né? O Senhor, né, ele advertiu algumas vezes, né, as pessoas que moravam em Battle Creek para mudar de lá e levar a mensagem a outros lugares, mas eles gostavam, né, de Battle Creek, na onde que estava, né? E em 1893 eles foram advertidos de que as instituições seriam destruídas pelo fogo se eles não se descentralizassem. Em fevereiro de 1902, o prédio do sanatório incendiou-se. E em dezembro do mesmo ano, a Heaven and Herald, né, foi destruída pelo fogo também. Em 1903, o conselho de Ellen White para mudar de sede para o leste foi atendido e uma propriedade foi comprada em Tacoma Park, em Washington, D.C. Bem, desbravador, desbravadora, este aqui então foi o capítulo 6 e 7, né? Foram os capítulos 6 e 7. Fique com Deus e até a próxima. Valeu!